E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver que laboratórios militares, fábricas de robôs e centros médicos estão redesenhando o nosso mundo em tempo real. Você vai ver também máquinas que aprendem a guerrear, chips que podem decidir o equilíbrio global, helicópteros que pousam sozinhos e robôs que estão entrando no mercado de trabalho, além também de descobertas que podem mudar completamente o nosso cérebro, o cérebro humano, de uma forma que nunca aconteceu. Bora entender tudo isso aí e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. É uma pergunta retórica, tá bom? Mas como é que você se sentiria se descobrisse que a tecnologia está alavancando a maior corrida militar do século e que talvez já esteja tudo em andamento e quase ninguém percebeu? Isso está acontecendo sem explosões, sem tanques nas ruas, sem aquelas manchetes dramáticas. Nos laboratórios de China e Estados Unidos, uma nova geração de máquinas está sendo treinada para operar em cenários de guerra, defesa e controle estratégico. Não são apenas simples robôs, são sistemas que não sentem medo, não se cansam, analisam milhares de variáveis por segundo e tomam decisões em milissegundos. A disputa militar de 2026 não gira apenas em torno de bombas ou de mísseis, gira em torno de inteligência artificial. De um lado, os Estados Unidos, que apostam em integração tecnológica profunda. Empresas como a Nvidia estão ajudando a criar os ambientes virtuais onde as máquinas treinam antes mesmo de entrar no mundo real. Em vez de programar cada movimento manualmente, os engenheiros constroem as simulações onde os robôs podem aprender sozinhos a navegar, reagir e cooperar. Ou seja, eles não recebem ordens para correr, eles aprendem a correr. Ao mesmo tempo, o Pentágono acelera os projetos envolvendo enxames de drones autônomos, grupos coordenados de máquinas que são capazes de saturar as defesas tradicionais e agir em conjunto, com bastante velocidade, que é impossível para os operadores humanos realizarem com essas máquinas. Mas do outro lado do tabuleiro está a China, que joga um jogo diferente. Enquanto Washington busca sofisticação máxima, Pequim aposta em escala industrial. Com enorme capacidade de manufatura e cadeia produtiva integrada, o país consegue transformar robôs civis em plataformas experimentais rapidamente, além também de testar versões em massa e reduzir custos em ritmo agressivo. E isso importa muito mais do que parece, porque em disputas tecnológicas, nem sempre vence quem cria o primeiro protótipo, mas às vezes vence quem produz milhares dessas unidades. Relatórios internacionais apontam um interesse crescente em inteligências artificiais capazes de coordenar ataques sincronizados, logística automática e tomada de decisão distribuída. Tarefas essas que simplesmente sobrecarregariam muitos comandantes humanos em combate real. Mas existe um ponto ainda mais delicado em tudo isso. Quando os sistemas autônomos começam a identificar as ameaças, priorizar alvos e reagir sozinhos, uma linha ética que é invisível, mas é global, começa a desaparecer. Quem é que vai responder por um futuro erro? Porque sim, vão haver muitos erros. Quem é que controla uma escalada iniciada por algoritmos? Quem interrompe uma máquina que calcula a guerra muito mais rápido do que os diplomatas humanos podem calcular a paz? Bem, eu não tenho resposta para essas perguntas, mas uma frase seja muito importante e talvez um tanto quanto simples é a seguinte: quem dominar a inteligência aplicada ao conflito pode redefinir o equilíbrio do nosso planeta. Ainda, por enquanto, não vimos batalhas entre exércitos de robôs, mas talvez estejamos vendo algo muito mais decisivo já acontecendo agora: a construção silenciosa dessas máquinas. O mundo costumava temer as armas muito maiores, armas nucleares, por exemplo. Agora começa a temer armas mais inteligentes. Só que por enquanto, nenhum robô está pensando sozinho, pelo menos por enquanto, Por trás de toda a máquina inteligente, existe uma disputa ainda maior. Bora ver isso aí pra gente entender. E existe um detalhe que talvez seja pequeno e muita gente ignora quando vê os robôs militares, os drones autônomos ou os sistemas de defesas inteligentes. Nada disso funciona sem um cérebro. E no século XXI, esse cérebro não é mais humano. Ele é feito de silício. Para que os enxames de drones possam decidir as rotas, para que os robôs possam reagir em milissegundos e para que os sistemas militares possam interpretar milhares de dados ao mesmo tempo, é preciso algo muito mais valioso que petróleo ou ouro atualmente. É o poder de processamento.
No centro dessa disputa, uma empresa se tornou peça crítica do tabuleiro global: a Nvidia. Seus chips avançados, como as linhas H100 e o Blackwell, hoje representam a infraestrutura básica da inteligência artificial de ponta. São eles que treinam os modelos capazes de reconhecer padrões, prever ameaças, controlar máquinas e operar sistemas complexos em tempo real. Sem esse hardware, treinar uma IA militar moderna seria como disputar uma corrida de Fórmula 1 empurrando um carrinho de madeira. Pensando nisso, os Estados Unidos endureceram as restrições das exportações de semicondutores para a China. O objetivo é bem claro e direto: retardar o avanço chinês em inteligência artificial estratégica. Porque quem domina os chips de ponta, ao contrário do que alguns pensam, não domina apenas os computadores, domina velocidade científica, inovação industrial e vantagem militar. Mas Pequim não ficou parada, é claro, né? A China investe bilhões para criar a sua própria cadeia de semicondutores, buscando independência tecnológica completa. O recado é claro: nenhuma superpotência quer depender do rival para poder ligar as suas máquinas. Nós estamos vendo agora nascer uma espécie de muro de Berlim digital. De um lado, o ecossistema tecnológico ocidental. Do outro, o esforço chinês para construir uma infraestrutura paralela, que seria resistente a sanções e bloqueios. E baseado nisso, a próxima fronteira já apareceu, e ela se chama Edge Computing. Agora, em vez de depender de grandes data centers distantes, o processamento passa a acontecer dentro da própria máquina. Em outras palavras, chips minúsculos instalados em drones, robôs ou veículos capazes de executar trilhões de operações por segundo sem precisar de nuvem, já estão realmente sendo criados e instalados nessas máquinas. Porque, de certa forma, o que parece complicado funciona de forma bem simples. Um robô conectado pode atrasar. Um robô que pensa localmente reage instantaneamente. E no campo de batalha, milissegundos pode valer mais do que a blindagem. No passado, as guerras eram vencidas por aço, pólvora, combustível e soldados humanos. Agora, começam a depender de litografia, transistores e algoritmos. Bora agora ver os resultados que começam já a aparecer ali nos céus. As máquinas estão tomando conta dele. E enquanto o debate público gira em torno de carros autônomos e também inteligência artificial tomando os empregos, o exército dos Estados Unidos acaba de avançar em silêncio para algo muito maior: o helicóptero militar chamado CH-47F, que realizou seu primeiro pouso totalmente automatizado, sem nenhuma intervenção humana durante a aproximação final e o toque no solo. E nós estamos falando aqui de uma das aeronaves mais importantes da logística militar norte-americana, que está operando com autonomia real. O teste utilizou um sistema desenvolvido pela Boeing, que é capaz de assumir a fase final, que é a mais delicada de um voo: aterrissagem em ambientes complexos, apertados e potencialmente hostis. E é exatamente nesse momento que erros custam vidas. Agora imagine pousar à noite, sob baixa visibilidade, em terreno irregular ou sob risco de ataque. É para isso que essa tecnologia está sendo preparada. Desde janeiro de 2026, o sistema já executou mais de 150 aproximações automatizadas, e ele fez isso mantendo precisão de até 1,5 metros. Em zonas de pouso reduzidas, essa diferença pode separar uma missão concluída de um desastre total. E a máquina, por enquanto, não substitui o piloto humano, ela reduz a sobrecarga mental. Os militares continuam definindo os parâmetros como local de pouso, perfil de descida e prioridade da missão. Porém, durante a manobra crítica, o software corrige a rota, recalcula a trajetória e responde em tempo real às mudanças no ambiente. Essa é a lógica da guerra moderna. Humanos decidem e máquinas refinam. Ao menos por enquanto está sendo assim. O CH-47F não é qualquer helicóptero. O seu sistema de rotores duplos o transformou em peça central para o transporte pesado, evacuação, tropas, reabastecimento e ajuda humanitária. Ele atua já há algumas décadas em desertos, montanhas e regiões extremas. E agora está ganhando um novo cérebro e artificial. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão ampliando a frota da versão Block 2, com um contrato de 324 milhões de dólares para mais 6 unidades. Essa versão traz estrutura reforçada, transmissão melhorada e aumento de capacidade de carga em cerca de 1.800 quilos. Também voa mais longe e com mais eficiência. Mas a autonomia aérea é apenas uma parte dessa história. No solo, uma outra revolução já está aprendendo a correr, se equilibrar e se adaptar em tempo real. Bora ver isso aí. O robô humanoide da Unity Robotics, o G1, apareceu deslizando sobre rodas. Em poucos segundos, ele executa giros de 360 graus, mantém equilíbrio em uma perna só e ainda completa mortais frontais com precisão que é bem impressionante.
Mas o verdadeiro impacto não está na acrobacia, está no que isso revela sobre o futuro da mobilidade robótica. A startup chinesa está apostando em uma ideia poderosa: unir duas tecnologias que, por muitos anos, seguiram caminhos separados. De um lado, rodas, que são rápidas, eficientes e econômicas. Do outro, pernas articuladas, mais lentas, porém capazes de subir escadas, atravessar terrenos difíceis e contornar obstáculos. O G1 combina esses dois sistemas no mesmo corpo. Quando o ambiente favorece velocidade, ele trafega rodando. Quando exige adaptação, ele caminha. Parece simples, eu sei, mas não é. Isso toca um dos maiores desafios da robótica moderna. Robôs com rodas costumam ser excelentes em fábricas e pisos perfeitos, mas falham drasticamente diante do imprevisível. Robôs com pernas são versáteis, porém gastam muito mais energia e exigem controles extremamente complexos. Agora, quando essas duas capacidades se unem, surge uma nova categoria de máquina, mais rápida, mais eficiente e mais útil no mundo real. E talvez seja exatamente isso o que grandes empresas estejam esperando. Imagine centros logísticos onde os robôs cruzam os corredores em alta velocidade. Eles sobem degraus, desviam de caixas esquecidas no chão e continuam operando sem nenhuma pausa. Ou até mesmo máquinas de resgate entrando em ambientes perigosos após algum incêndio, terremotos ou desabamentos, onde nós seres humanos teríamos enorme dificuldade. Mas existe um detalhe que ainda é maior que tudo isso aí, e quase ninguém percebeu, viu? Essa tecnologia também é um salto em inteligência artificial. Para manter o equilíbrio em alta velocidade, calcular movimentos em tempo real e reagir a superfícies imprevisíveis, o robô precisa interpretar o ambiente continuamente. Não basta força mecânica, é preciso decisão instantânea. A própria Unity Robotics já apresentou a versão G1D, que é voltada para a coleta de dados, treinamento de IA e tarefas reais. Um sinal claro de que esses robôs não estão sendo feitos apenas para impressionar frente às câmeras. Eles estão sendo realmente treinados para trabalhar em nosso lugar. E quando os robôs deixam de impressionar em vídeos e começam realmente a gerar produtividade, o mercado inteiro presta atenção. E quando se fala em robôs da construção civil, muita gente imagina as máquinas carregando concreto, carregando blocos, erguendo vigas ou até assentando alguns tijolos ali. Mas no Reino Unido, o primeiro robô humanoide adotado por uma grande construtora chegou para fazer algo que é ainda mais estratégico: assumir o trabalho que quase ninguém vê, mas que é feito por um humano. Ou era, né? A empresa Tilbury Douglas colocou em operação um robô chamado Douglas. Ele está sendo usado dentro de canteiros de obras reais para poder cuidar de coleta de dados, inspeções e tarefas administrativas que consomem tempo valioso das equipes humanas. E ao contrário do que muitos esperavam, ele, por enquanto, não substitui pedreiros, engenheiros ou técnicos. Ele substitui aquelas pessoas que trabalham com burocracia. Todos os dias, os gestores de obra precisam percorrer as estruturas incompletas. Eles sobem escadas, registram fotos em 360 graus, documentam tudo para poder avançar e verificar as condições de segurança. É uma rotina essencial e extremamente desgastante, mas que gera uma boa grana para os caras. Ou gerava, né? Tô falando aqui no presente, mas tem que falar já no passado. Agora quem faz isso é o Douglas, esse robô aí, que é equipado com sensores LiDAR, câmeras de 360 graus e navegação autônoma. Esse robô circula sozinho pelo local, capturando as imagens em alta definição e envia tudo diretamente para os sistemas da empresa. O ganho parece simples, mas muda muita coisa. Segundo a própria Tilbury Douglas, a automação dessas tarefas aí pode economizar cerca de 40 horas por mês em trabalho administrativo. Na prática, cada robô substitui ao menos uma pessoa. É como devolver uma semana inteira de produtividade diretamente para os bolsos da empresa. E existe um outro detalhe bem poderoso em tudo isso. Enquanto seres humanos tiram fotos em ângulos diferentes cada dia, o Douglas registra as imagens sempre das mesmas coordenadas. Isso permite que o software de inteligência artificial possa comparar a evolução da obra com bastante precisão. Ou seja, mais algum setor que antes era de um humano está sendo trocado e vai ser deixado para a inteligência artificial, que vai detectar os atrasos, desvios e falhas antes que tudo isso vire problemas bem caros para as empresas. Além disso, o robô realiza escaneamento a laser para criar nuvens de pontos tridimensionais, que são capazes de revelar os defeitos estruturais, e esses aí dá até para entender que o olho humano talvez nem perceberia. Esse é o tipo de avanço que é silencioso, mas que muda setores inteiros. O robô pesa cerca de 30 kg, sobe escadas, usa elevadores e abre portas. Nas fases iniciais da obra, onde as máquinas pesadas estão circulando, ele ainda receberá sinalização luminosa e itens de alta visibilidade para operar com segurança por ali. E apesar da forma que eu estou falando aqui talvez dê a impressão de que o foco principal é o hardware, ou seja, o robô, deixo agora bem claro que não é. Na verdade, os caras estão falando que é a escassez de mão de obra
qualificada. É um fato que a construção civil está enfrentando dificuldades crescentes para atrair novos profissionais. Douglas, o robô, custa cerca de $20 mil. Parece uma máquina cara para a gente, né? Até o dia em que ele devolve esse valor aí em dinheiro, em tempo, ele reduz erros e acelera projetos milionários. As empresas, é muito dinheiro que entra de volta, tá? Só que esse avanço não para no trabalho pesado. A mesma lógica dessa tecnologia agora está entrando dentro do nosso próprio corpo, do corpo humano. Bora ver isso aí que você vai entender do que eu tô falando. Enquanto os hospitais ainda tratam doenças respiratórias com métodos gerais, os pesquisadores acabam de dar um passo em direção à medicina feita sob medida para cada pessoa. Cientistas do Francis Crick Institute, em Londres, em parceria com a empresa suíça Alveolix, criaram o primeiro modelo funcional de um pulmão em chip construído com células de apenas um único indivíduo. Em outras palavras, um pulmão miniaturizado, vivo, que carrega a identidade genética de uma pessoa específica. E sim, ele respira. O dispositivo reproduz os alvéolos pulmonares, pequenas estruturas onde o oxigênio entra no sangue, mas que também onde muitas infecções começam. O chip se expande e se contrai ritmicamente para poder imitar a respiração humana real. E eu sei que isso pode parecer apenas um detalhe técnico, mas sem esse movimento aí, as células não se comportam como um pulmão de verdade. Além disso, elas não formam as microestruturas essenciais para o funcionamento respiratório. O avanço foi possível graças a células-tronco reprogramáveis capazes de gerar tecidos humanos geneticamente compatíveis com o doador original. Até hoje, muitos modelos misturavam células de diferentes fontes, criando assim sistemas úteis, porém biologicamente imperfeitos. E agora, pela primeira vez, os cientistas podem observar como o organismo de uma pessoa específica está reagindo a uma doença específica. Os pesquisadores adicionaram macrófagos, que são células de defesa do mesmo doador, e introduziram a bactéria da tuberculose no chip. O que surgiu foi uma batalha que antes era invisível, mas que agora foi filmada em tempo real. Eles observaram a formação de núcleos necróticos. Esses são aglomerados de células imunológicas mortas, e isso aconteceu 5 dias antes do colapso total da barreira pulmonar. Ou seja, sinais precoces da doença que, no corpo humano, costumam passar despercebidos. E isso pode mudar tudo, porque doenças como tuberculose evoluem de forma bem lenta. Meses podem se passar entre a infecção inicial e os primeiros sintomas. E no futuro, os médicos poderão testar os antibióticos, antivirais ou até quimioterapias primeiro nesse órgão em chip do próprio paciente, antes de aplicar tudo nele. Se nós já conseguimos recriar os pulmões em miniatura, o próximo desafio seria inevitável, não é? É entender o órgão mais complexo de todos. E enquanto a medicina moderna está buscando formas de regenerar o cérebro humano, uma descoberta inesperada em pequenos pássaros canouros pode ter revelado o porquê a nossa mente quase não se repara sozinha. Pesquisadores da Boston University estudaram o cérebro do tentilhão zebra, que é uma ave famosa por aprender cantos complexos, e eles encontraram algo surpreendente ali. Novos neurônios, literalmente, empurram o seu caminho dentro do cérebro adulto para ocupar o espaço ali. E não é metáfora. Usando microscópios eletrônicos de alta resolução, os cientistas observaram neurônios recém-nascidos atravessando o tecido cerebral como se fossem exploradores abrindo trilhas em uma floresta densa. Em vez de contornar as células maduras com delicadeza, eles comprimem, deslocam e avançam até alcançar o destino. É um comportamento agressivo, mas talvez revolucionário. Em nós, seres humanos, a maior parte dos neurônios que nós usamos ao longo da vida já está presente desde nosso nascimento. O nosso cérebro troca poucas células novas. Já as aves, peixes e os répteis continuam produzindo esses neurônios por toda a sua vida, mantendo capacidade maior de adaptação e também de reparo. Agora surge uma hipótese bem poderosa. Talvez o cérebro humano tenha sido feito ou evoluído, dependendo da sua crença, para preservar memórias profundas, personalidade estável e conexões delicadas que são construídas ao longo de todas as décadas. Como forma de proteção, o nosso sistema nervoso pode ter reduzido drasticamente a entrada de novos neurônios invasivos. Em outras palavras, para manter quem você é, o seu cérebro pode ter sacrificado parte da capacidade de se regenerar. Essa ideia muda completamente a forma de enxergar as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, Parkinson e o declínio cognitivo ligado à idade. A equipe de cientistas da Boston University agora investiga a comunicação genética dessas células usando o sequenciamento de RNA em célula única. O que eles querem é entender como é que esses neurônios sabem quando parar, para onde ir e como se integrar sem causar o caos. E se esse código biológico for decifrado, o impacto pode ser gigantesco, muito além de tratar apenas as doenças. Seria ensinar o nosso cérebro a reconstruir a si mesmo. Se gostou desse episódio, deixe seu like e já confere a sua inscrição, ok? Obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na tua tela. Espero ali, é rapidinho. Clicou, eu já tô lá. E eu vou estar falando assim, e no episódio de hoje... Clica aí que você vai ver se eu tô mentindo, vê aí.